boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar prosseguimento, então, às nossas meditações nos Salmos. São meditações breves, destinadas às nossas reuniões de oração, que infelizmente ainda continuam suspensas. Vamos orar para que o Senhor abrevie esse tempo. Meus irmãos, a saudade com certeza é grande. Nós sabemos que alguns irmãos conseguem se encontrar ao longo da semana, mas a comunhão dos santos, a reunião pública, o culto público ao Senhor, ele faz falta aos nossos corações e o nosso desejo é que o Senhor restaure tão logo esse momento e nos conduza durante esse período que nós estamos sem estas reuniões a valorizar, meus irmãos, o culto público, a valorizar a proximidade maior com os santos e a edificação que o Senhor nos concede por meio disto. Mas enquanto isso, continuamos cultuando ao Senhor. O culto ao Senhor não está restrito a um local, muito pelo contrário, a igreja do Senhor, ela está por toda a terra, e toda a terra então é também apta, é um local apto onde nós podemos adorar ao nosso Senhor. O Senhor, ele nos libertou da necessidade de um local específico para cultuar, para que o louvor a ele seja prestado em espírito e em verdade e no coração de todos os seus filhos. Dito isso, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Vamos trabalhar hoje do versículo 8 ao versículo 10. Lembrando que o nosso foco na reunião de oração é um tempo maior de súplica, de clamor diante do Senhor. Salmo de número 34, versículo 8 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus santo, eterno, poderoso, nos colocamos em súplica diante de Ti nesta noite, rogando ao Senhor que Tu abra os nossos corações, ilumine as nossas mentes, nos capacite a compreensão da Tua palavra, que Tu grave, Pai, cada uma das verdades da Tua palavra em nossos corações, de maneira que sejamos santificados, fortalecidos, Senhor, exortados também, corrigidos, Senhor, em nossas faltas, mas que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, por meio da leitura e da meditação na Tua santa e poderosa palavra. Guarda cada um, Senhor Deus, que ouve essa mensagem, trabalha no coração de cada um, Tu conhece a necessidade dos homens de maneira perfeita e íntima, porque Tu sonda e esquadrinha, Senhor Deus, os corações. Nós te suplicamos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a compreensão, ilumina-nos no poder do Teu Santo Espírito. Nesta noite é o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos lembrar então, queridos, que esse salmo ele é escrito no contexto que Davi ele começa a ser perseguido por Saul. Então, o pânico toma conta do seu coração e fugindo da sua pátria, fugindo ali da presença do rei, ele acaba cometendo vários atos de pecado e de imprudência, né, de falta de senso. Ele, inclusive, chega até aí um dos grandes inimigos do povo de Deus, tentar buscar ajuda, até que o Senhor despertou e deu livramento para ele, que era o rei Abimeleque, né, um dos reis inimigos ali do povo de Deus. Nós vimos que esse relato se encontra em 1 Samuel, no capítulo 21. Esse salmo, então, nos ensina muito sobre a questão do pânico e como esse pânico ele é dissipado pela busca de Deus, né? Nós vimos que Davi diz no versículo 4 que o motivo de escrita desse salmo é que ele buscou ao Senhor e o Senhor respondeu, livrando ele de todos os seus temores. O Senhor, então, responde a Davi, levando Davi a contemplar o seu ser, levando Davi, então, a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor dissipa as confusões, as trevas, dissipa tudo aquilo que é mal e que estava oprimindo Davi. Nós vimos que a garantia de buscar ao Senhor e ser respondido por ele é exatamente o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui existe uma menção no versículo 7 falando sobre o anjo do Senhor, ou seja, o anjo da aliança.
E a metáfora que é utilizada para o anjo do Senhor aqui é a mesma metáfora que é utilizada por Deus, que está ao redor do seu povo, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. No versículo 8, então, Davi ele continua a estimular os homens a ter uma experiência real com esse Deus. Nós vamos, portanto, estudar esses versículos e nós vamos ver que Davi ele faz algumas exortações que são muito importantes para nós, relacionadas ao pânico. Davi, então, depois que ele fala, olha, eu busquei o Senhor e ele me respondeu, os meus olhos foram iluminados, a voz do Senhor dissipou minhas trevas, ele fala, então, provavelmente, muito provável, que aos seus companheiros que se juntam a ele ali na caverna de Adulão, né, os seus irmãos e alguns guerreiros fiéis, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8. Bem-aventurado o homem que nele confia. Essa exortação, provai e vede que o Senhor é bom, ela tem dois sentidos possíveis, meus irmãos, e eu creio que eles são complementares. O primeiro sentido é uma exortação para que os homens eles compreendam que a bondade do Senhor, ela não é algo só para ser reconhecida, ou seja, a experiência de servir a Deus, a fé do santo, a aliança que o Senhor nos colocou, o relacionamento que o Senhor nos proporciona com ele, está muito além do mero conhecimento, da mera assertiva, ou seja, do mero dizer, ah, o meu Deus, ele é bom. O crente não é chamado somente a entender isso, a reconhecer a bondade do Senhor, porque ele nos diz que é bom. Muito pelo contrário, Davi está dizendo que essa bondade ela está disponível aos santos e que ela é experimental também. Que a fé cristã ela não é algo gnóstico que está ligado a uma exatidão de conhecimento sobre aquele fato, um conhecimento reservado somente a alguns iniciados, a uma classe específica, não. Todos os crentes que buscam ao Senhor genuinamente são chamados a estar em um relacionamento experiencial com Ele. Portanto, Davi está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Não somente reconheçam e saibam, mas experimentem a bondade do Senhor. Né? Portanto, Davi ele convida os homens aqui a ter um relacionamento genuíno com Deus, que ultrapassa a mera assertiva, a mera declaração de algo sobre o Senhor. Isso aqui é muito importante. Na verdade, toda a fé cristã ela é assim. Todas as doutrinas que nós aprendemos, nós somos chamados a experimentá-las. A fé cristã ela não é abstrata, o relacionamento que o Senhor nos colocou com Ele não é um relacionamento frio, um relacionamento indiferente, um relacionamento que se baseia somente em reconhecer aquilo que quem o Senhor é e aquilo que Ele fez pelo seu povo. Não, muito pelo contrário. É um relacionamento que nos chama a experimentar dos atributos de Deus. Portanto, quando o Senhor ele revela para nós quem ele é, ele nos chama a experimentar também desses atributos. Aqui, então, Davi está dizendo: olha, Deus é bom. E eu sei que ele é bom, porque o Senhor revelou isso para mim, ou seja, ele me levou a contemplar e a ouvir a sua voz acerca do seu caráter e do seu atributo, mas eu também experimento da bondade do Senhor. Tanto que quando eu busquei ele, ele me ouviu, ele me respondeu e ele dissipou os meus temores, ou seja, a bondade do Senhor, ela está acessível ao seu povo e deve ser experimentada por ele. Um outro sentido possível, e eu creio que é complementar, é uma exortação a Davi para que os santos eles estejam sensíveis à bondade do Senhor que os cerca. E às vezes o pânico ele rouba isso de nós. Sabe, a ilustração que pode ser utilizada aqui é com uma pessoa que pega um prato delicioso de comida, esse prato ele é servido a essa pessoa, uma refeição saborosa, e essa pessoa então ela engole aquela refeição de maneira exasperada e ela não experimenta, ela não prova, ela não se delicia naquela refeição. Ela fica indiferente aos detalhes, ao prazer daquilo que estão servindo a ela. E às vezes o pânico ele nos leva a essa insensibilidade de esquecer que o Senhor todos os dias nos serve com a sua bondade, ele nos cerca com a sua bondade, de que a bondade do Senhor constantemente está ao nosso redor e o pânico às vezes nos leva a engolir a bondade do Senhor, ou seja, a participar dessa bondade
de maneira indiferente, de maneira insensível, e o coração, então, ele não é treinado na gratidão. Davi, então, está dizendo, olha, provem, experimentem, vejam, né? Observem, sejam sensíveis à bondade do Senhor que está constantemente cercando e acessível ao seu povo. Eu creio que esses dois sentidos eles são complementares. Davi, ele havia sido escolhido pelo Senhor e ungido rei, recebido das promessas de Deus, e o Senhor tinha mantido e sustentado Davi com a sua bondade, até o momento que Saul começa a sua perseguição. E então Davi, ele esqueceu de tudo isso, ele foi tomado pelo pânico e graças ao Senhor ele foi relembrado, então ele voltou a contemplar a Deus e a experimentar da bondade do Senhor que já estava disponível a ele, que ele ficou então insensível. Temos então esses dois caráteres que com certeza eles são complementares. Nós devemos lembrar sempre que o Senhor ele está cercando o seu povo com a sua bondade, de maneira que nós não fiquemos insensíveis. Portanto, que o pânico, que nós não venhamos a permitir que o pânico, o medo, o terror, ele nos torne insensíveis a tudo que o Senhor tem feito em favor do seu povo, em favor de nós, de maneira íntima e individual também, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. A maior demonstração de amor do Senhor, sem dúvida, é a entrega do seu Filho na cruz para nos redimir. Todo aquele que é crente foi redimido do pecado por meio de Cristo. Ele então recebe a promessa de ser sustentado também por esse Deus. Deste modo, devemos não permitir que, quando o pânico se abate sobre o nosso coração, ele venha a tirar, né, a fechar os nossos olhos, a nos tornar insensíveis à bondade do Senhor disponível a nós. E a segunda aplicação é essa, que quando o pânico ele tentar nos dominar, corramos para o Senhor. Venhamos a buscar Ele e a experimentar a sua bondade, porque com certeza ela está acessível de maneira experimental ao seu povo, e não como um conhecimento indiferente. Davi prossegue dizendo que feliz é o homem que nele confia. Como então nós podemos provar, ver, nos tornar sensíveis a essa bondade do Senhor, a experimentar isso de maneira real? É por meio da confiança em Deus, depositando o nosso coração nele. A palavra confiança nos remete a descansar. Então Davi está dizendo, olha, se vocês sabem que o Senhor é bom, experimentem da bondade dele, estejam sensíveis a tudo que ele tem feito a vocês, descansando o coração de vocês em Deus. Aquele que não descansa em Deus é alguém que duvida da bondade do Senhor e por isso não experimenta. Quando nós vamos até o livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago diz exatamente isso aos irmãos a quem ele está escrevendo. Ele fala, olha, busquem as coisas de Deus, se aproximem do Senhor com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, ele é movido pelas circunstâncias, alguém que está constantemente duvidando. Ele fala, não suponha a tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, aquele que se aproxima do Senhor, buscando a Deus com dúvida, aquele que não descansa em Deus, aquele que não confia no Senhor, ele não vai experimentar da bondade do Senhor. É alguém que duvida do caráter de Deus e da sua bondade. Portanto, que o Senhor nos livre isso. Que nós possamos lembrar de quem Deus é. Ele é o Deus misericordioso e bom que nos redime e nos sustenta em Cristo, de maneira que nós possamos descansar e buscar a Ele com confiança de receber dele a, a provisão para as nossas necessidades. Né? Davi, ele então diz que a consequência daquele que confia em Deus e que então busca ele para experimentar da sua bondade, busca ele de maneira que não permite que o pânico tome conta do seu coração, ele roube a sensibilidade de tudo que Deus tem feito a ele, é alguém feliz. O temor, portanto, ele é trocado pela felicidade. É válido destacar que a circunstância de Davi não foi mudada aqui. Atentem para isso. Saul ele continuava perseguindo Davi e ele vai continuar perseguindo Davi durante um bom tempo. Tá? Mas o que mudou então foi a percepção de Davi sobre Deus. Ele retornou, ela voltou ao coração de Davi. Que o Senhor ele é bom e que o Senhor ele sustenta o seu povo. Portanto, Davi está dizendo que o temor que ele possuía foi trocado por felicidade
porque ele voltou a confiar em Deus, ele voltou a experimentar da bondade do Senhor, que havia sido é, obscurecida da mente e do coração dele por causa do pânico. Ela sempre estava disponível, mas o pânico havia roubado isso de Davi. Davi prossegue então no versículo 9, fazendo uma outra exortação aos irmãos, dizendo: Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Davi então faz mais uma exortação. Ele fala: olha, temam ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Né? Nós temos aqui também algumas aplicações muito interessantes. Essa palavra temer a Deus, ela nos conduz a andar em reverência e em santidade, em serviço diante do Senhor, lembrando de quem Ele é e fazendo com que esse conhecimento e essa experiência de um relacionamento com Deus impacte a nossa vida de maneira prática. Ou seja, se eu sei que o Senhor é bom, se eu sei que o Senhor é santo, então eu vou andar em temor diante dele, reverenciando ele, temendo desagradá-lo, temendo desobedecer às suas leis, mas eu creio que a palavra aqui é fidelidade. Temam ao Senhor, dirijam a sua fidelidade a ele, o seu serviço a ele, a sua reverência a ele, né? Para que vocês então sejam supridos, porque nada falta aos que temem ao Senhor, ou seja, aqueles que o servem. A palavra temor aqui, ela ganha um caráter muito nítido de fidelidade, de serviço, de reverência a Deus e a quem Ele é, de descanso no seu caráter, como nós já havíamos visto, né? E de manter então essa aliança, né? O termo Jeová que Davi emprega nesse texto, citando também o anjo da aliança do Senhor, nos conduz exatamente a isso, a perseverar em servir a Deus mesmo em meio às circunstâncias. Por que as circunstâncias más? Por que Davi ele traz essa lembrança, essa exortação aqui a, aos seus irmãos, aqueles que estão ali na caverna de Adulão? Porque o pânico, muitas vezes, ele nos leva a deixar de temer a Deus, a deixar de nos preocupar em servir a Ele, e Ele nos conduz a buscar nos homens ou na força do nosso próprio braço a segurança e respostas para poder afastar aquele pânico de nós, para poder fazer com que aquela necessidade ela seja suprida. Mas Davi está dizendo não, não temam os homens. Não temam os homens apesar das circunstâncias. Não tenham medo de desapontar os homens. Não tenham medo de serem mal vistos pelos homens, mas estejam preocupados, acima de tudo, sobre como vocês estão andando diante de Deus, porque Ele é o verdadeiro provedor. Ele é aquele que sustenta os seus filhos. Muitas pessoas, quando são tomadas pelo pânico, e foi o que aconteceu com Davi, ele acabou buscando refúgio no inimigo do povo de Deus. Ele foi até Abimeleque para tentar solucionar a necessidade que ele estava padecendo de proteção, o risco que ele estava correndo de morrer. Então Davi diz: olha, não temam os homens, não vão prestar reverência a eles no momento de pânico e abandonar a Deus, muito pelo contrário. Quando a necessidade se abater sobre vocês, quando as circunstâncias de risco se abater sobre vocês, permaneçam tementes ao Senhor. Permaneça com seu coração fiel a Ele, reverente a Ele. E aí Davi ele diz, primeiro, porque Ele é o santo provedor do seu povo. Nada vai faltar àqueles que temem a Deus. Nós temos uma garantia. O Senhor está em aliança com o seu povo e Ele supre as necessidades do seu povo. Davi diz então, nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Ou seja, o Senhor socorre o seu povo no tempo oportuno. Isso é uma promessa que nós temos, meus irmãos. Não devemos permitir que a nossa fidelidade ao Senhor seja abalada quando as circunstâncias, a dor, o sofrimento se abater sobre nós. Devemos tomar cuidado com isso, porque em momentos de pânico, em momentos de dor e de sofrimento, nós somos tentados a abandonar a nossa fidelidade a Deus. Que o Senhor nos preserve disso. E Davi ele vai continuar
do versículo 11 ao versículo 16, ensinando então esse temor do Senhor às pessoas. Vamos ler. Versículo 11: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O que é andar então em temor ao Senhor? Como nós já vimos, tem esse caráter de fidelidade, de reverência, de manter o coração firme e inabalável no Deus que é inabalável, mas também consiste na prática da vida, de não lançar mão de artifícios perversos para poder remover o risco que está sobre nós. Olha o que ele diz no versículo 13, no que consiste esse temor de caminhar em temor a Deus. Guardar a língua do mal, os lábios de falarem o engano, se afastar do mal e fazer o bem, procurar a paz e segui-la. Ou seja, é continuar caminhando de maneira santa a Deus, com uma vida de piedade, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias e se opõem a isso. Mesmo quando todo o pânico e o sofrimento se opõem a nós, nos tentando a abandonar a piedade, nos tentando a abandonar a devoção ao Senhor, nós precisamos manter, meus irmãos, a nossa vida fiel aos pés do Senhor. Continuar caminhando em piedade, em reverência e em temor, porque Ele continua governando. E Davi diz, no versículo 15, que os olhos do Senhor estão sobre o justo, ou seja, ele está atento ao justo. O Senhor não é indiferente às necessidades do seu povo. O Senhor não é indiferente à vida do seu povo. Cada sofrimento, cada dor, cada circunstância adversa que possa se abater sobre nós, Deus está no controle e Deus ele está atento, ou seja, ele está totalmente voltado de maneira carinhosa, de maneira específica ao seu povo, a cada um daqueles que compõem o seu povo. E o que que acontece? Enquanto Deus ele está ali disposto, disponível, atento para poder atender o clamor do seu povo, o versículo 16 diz que a face dele está contra os que praticam o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ou seja, aqueles que praticam o mal, quando eles pensam que eles estão garantindo a sua vida, quando eles pensam que eles estão utilizando desses artimanhas para suprir as suas necessidades, muito pelo contrário. O que eles estão evocando sobre si, por causa da sua indiferença para com Deus, da sua apostasia, muitas vezes, é, na verdade, a ira do Senhor, a oposição a Ele. Aqueles que andam na maldade, que se utilizam da maldade com o pretexto de remover os riscos da sua volta, com o pretexto de assegurar a sua vida, de construir algo seguro, na verdade, eles estão acumulando sobre si o pior de todos os riscos, a pior de todas as condenações, que é a oposição de Deus contra eles. E no final dos tempos, o Senhor então derramará sobre os homens da sua ira, e aqueles que se opõem a Deus hoje, então estão também recebendo a oposição do Senhor, e no final no dia final, eles receberão de maneira prática a oposição de Deus, a contrariedade do Senhor e o juízo do Senhor, desarraigando a memória deles da terra. Portanto, meus amados, vamos finalizar com algumas aplicações. A bondade do Senhor está disponível e cerca o seu povo. Portanto, nesse momento onde nós experimentamos de sofrimento, onde nós estamos experimentando de algumas calamidades, onde esse vírus tem se espalhado, causando morte, dor, causando a suspensão do culto ao Senhor, medidas que têm conduzido os homens a estarem em isolamento, onde nós experimentamos um clima muito atípico, não podemos esquecer de quem Deus é, dos seus atos de misericórdia e de sustento em favor do seu povo, mas também como o Senhor tem sustentado cada um de nós de maneira íntima e pessoal até aqui. Lembremos que nós devemos buscar ao Senhor porque a bondade dele era experimentada
pelo seu povo. Ela está disponível de maneira concreta, acessível ao seu povo. E todos aqueles que o buscam experimentam da sua bondade, têm o pavor removido do coração e a felicidade que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, retorna ao coração do povo de Deus, independente das circunstâncias. Portanto, vamos buscar ao Senhor. A segunda aplicação, não permita que o pânico domine o seu coração e conduza você à ingratidão e à murmuração, tornando você insensível, tornando você cego, tornando você ingrato de todo o prazer e de toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre você todos os dias, se você é um justo e um santo do Senhor. Não se esqueça disso, não permita que isso aconteça. Muito pelo contrário. E aqui é a nossa terceira exortação. Mantenha-se firme. Deus, ele é inabalável. O anjo do Senhor está acampado ao redor do seu povo. O Senhor é o refúgio do seu povo. O Senhor é a fortaleza do seu povo. Portanto, nós não seremos frustrados nas nossas expectativas para com Deus. Muito pelo contrário. O Senhor diz que todos aqueles que temem a Ele são sustentados por Ele. Portanto, permaneça firme. Devote seu coração a buscar o Senhor nesse momento. Não se afaste do Senhor. Busque Ele em oração, busque Ele na leitura da palavra, nos cultos. Continue mantendo seus olhos voltados para Deus, para que a contemplação da sua beleza, da sua graça, dos seus atributos, da sua bondade sejam vistas e experimentadas por você, de maneira que o pecado, o pânico, o mal não se abata sobre você. Por fim, observem que o fim dos justos é exatamente a glorificação, o socorro, a condução, a proteção, a provisão de Deus. É isso que nos acompanhará até o momento que nós seremos inseridos na eternidade, vamos desfrutar disso ainda de maneira mais plena. Mas o fim dos ímpios é a oposição de Deus. Deus está em oposição aos ímpios hoje. Eles não têm refúgio seguro, eles estão sujeitos a utilizar de artimanhas que são maléficas e assim eles fazem constantemente, de artimanhas que desagradam o Senhor para tentar se manterem seguros, para tentar se manterem providos, abastados, mas isso é um grande engano. O que eles têm construído por meio da rebeldia deles, do pecado deles, é exatamente a oposição de Deus. E no momento então que o Senhor se levantar para poder retribuir cada um segundo as suas obras, ele vai sustentar os justos, porque eles confiaram nas obras de Cristo, que são inabaláveis, e receberão galardão por meio da justiça que é conferida a ele por meio de Cristo. Mas aos ímpios não. Toda essa maldade que eles têm feito, a pretexto de terem uma boa vida e de estarem seguros, na verdade se abaterá como um relâmpago sobre ele, ou seja, de maneira repentina, e a pior calamidade, o próprio Deus se opondo a eles. Portanto, se você não tem comunhão com o Senhor, se você está longe de Cristo, busque a Ele. Busque a Ele hoje, porque você está fora do único refúgio que é seguro. Você está, na verdade, em oposição àquele a quem de fato deve ser temido, porque ele é aquele que condenará os homens à eternidade de juízo. Ele é aquele que pode, o único que pode condenar os homens de maneira justa e de maneira proporcional ao seu pecado. E é terrível cair nas mãos desse Deus. Todos aqueles que se opõem a ele hoje também recebem da sua oposição, e se tiverem em oposição a Deus no juízo final, também experimentarão da justiça do Senhor naquele dia. Portanto, você está sem refúgio seguro, sem alegria verdadeira, você está sem uma comunhão genuína com um Deus santo e que pode suprir as necessidades reais da sua vida, tanto materiais quanto espirituais. Portanto, largue, abandone toda essa podridão do mundo, toda essa mentira, todo esse engano, todo esse monte de perversidade que você tem edificado a sua vida sobre esse monte de perversidade, sobre fundamentos que são frágeis e que têm sido mostrados frágeis nesse tempo de calamidade. Fuja disso. Tudo isso vai ser arruinado, tudo isso receberá a condenação do Senhor. Portanto, volte-se hoje a Ele, porque Ele é inabalável em favor do seu povo e é aquele que supre de maneira perfeita
todas as necessidades do coração humano, em que a alma humana de fato pode ser satisfeita, porque nós fomos criados para nos satisfazer nele, glorificando a ele para todo o sempre. Portanto, retorne por meio de Cristo ao propósito para o qual você foi criado e você encontrará de maneira genuína segurança, felicidade e paz. Vamos ao Senhor em oração. Deus amado e querido, Pai eterno e santo, nos apresentamos diante de Ti, te agradecendo, porque Tu fortalece o coração do Teu povo nesta noite, nos lembrando que estamos em um relacionamento sincero, Senhor Deus, concreto contigo, que a Tua bondade cerca o Teu povo todos os dias, Senhor. Portanto, livra-nos de estar indiferentes à Tua bondade, de estar cegos para a Tua bondade, Senhor Deus, e de ser tomados pelo pânico a tal ponto de não buscarmos a Ti, Senhor Deus, experimentar cada vez mais dessa bondade, mas acabar de sermos conduzidos a práticas perversas, Senhor. Livra-nos, Pai, de sermos conduzidos a artimanhas sob o pretexto de trazer segurança a nós, que na verdade, ó Deus, são contrárias a Ti, são perversas diante dos Teus olhos e só irão acumular sobre nós ira, Senhor Deus, e repreensão. Toca no coração, Senhor Deus, dos perdidos esta noite, de maneira que eles possam buscar o Teu Filho e encontrar, Senhor Deus, refúgio genuíno, segurança genuína, provisão verdadeira, constante, eterna, Senhor Deus, de maneira plena e também, ó Senhor, uma comunhão de experimentar a Tua bondade, Senhor, de experimentar o Teu sustento, o Teu favor, ó Deus, que Tu derrama sobre aqueles que estão em Ti. Liberta-os, Pai, da escravidão, liberta-os da confiança na força do próprio braço, porque tudo isso, Senhor Deus, é frágil, tem se demonstrado frágil diante de problemas que são pequenos comparados, Senhor Deus, ao Teu dia de juízo, ao dia que Tu te levantarás para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, traz libertação, traz, Senhor Deus, conversão aos corações que ainda não depositaram a fé em Ti de maneira verdadeira, Senhor Deus, e aqueles que declaradamente não têm comunhão contigo, salva-os, Senhor Deus, nesta noite, é o que nós te suplicamos. Em nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Ó Deus. Amém e amém.